caridade, justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no nosso 9º episódio desta segunda temporada. O tempo passa rápido, mas também a ação transformadora na vida de Ozanam pede essa urgência. Um homem que viveu 40 anos, mas fez coisas grandiosas. Além de lutar pela democracia, Ozanam também teve uma vida política e uma ação política. E é isso que nós vamos ver no capítulo e neste episódio. Para Frederico Ozanam, a política era uma maneira de fazer mudanças das estruturas injustas e que penalizava os mais pobres. Como podemos fazer política? Política com P maiúsculo, que é garantir os direitos de cidadania para todos? Foi na perspectiva de trabalhar com os pobres que Frederico Ozanam entrou na política e escreveu em 10 de fevereiro de 1848, no jornal Correspondente, um artigo que teve grande repercussão, onde ele mostrava que a passagem dos povos bárbaros ao cristianismo entre o século IV e o século IX tinha uma forte analogia com o que, em 1848, levou Roma a voltar-se para as massas populares, para os pobres. Esse povo pobre, tão querido pela Igreja, pois é numeroso, é o número infinito de almas que é preciso conquistar e salvar, pois o povo pobre é a pobreza que Deus ama e o trabalho que faz a nossa força. Concluía com este grito: vamos aos bárbaros e sigamos Pio IX. Quer dizer, passemos do lado dos pobres, vamos aos pobres. De um lado, esta ideia foi muito bem acolhida, mas criou certos receios também, pois a classe trabalhadora era, aos olhos de muitos cristãos, uma classe perigosa. Alguns não deixaram de o dizer a Frederico Ozanam. Uma carta de 22 de fevereiro de 1848, na véspera do desencadear da Revolução, dirigida a seu amigo Teófilo Foisset, se explicava. Ao dizer vamos aos bárbaros, eu peço que façamos como ele, o Papa Pio IX, que em vez de defendermos os interesses de um corpo de doutrinas ou de um governo descompromissado ou de uma burguesia egoísta, nos ocupemos do povo que tem tantas necessidades e tão poucos direitos, que reclama com razão uma parte maior dos interesses públicos, as garantias do trabalho contra a miséria. É no povo que vejo ainda alguma fé moral para salvar uma sociedade na qual as classes mais elevadas estão perdidas. Um mês mais tarde, repetia seu irmão Carlos Afonso, quando a Segunda República se estabeleceu. É uma má aliança a dos católicos com a burguesia derrotada. Seria melhor apoiar-se no povo, que é o verdadeiro aliado da Igreja. Pobre como ela, devoto como ela, abençoado como ela, com todas as bênçãos do Salvador. A encíclica Rerum Novarum, sobre a condição da classe operária do Papa Leão XIII, publicada em 15 de março de 1891, faz muitas vezes eco ao pensamento social, pensamento aberto e fraterno de Frederico Ozanam sobre a injustiça, as desigualdades, a dignidade do trabalho, os salários justos, os impostos equitativos, o direito à propriedade, o alívio dos sofrimentos dos menos favorecidos. Estes ideais foram novamente apresentados nas encíclicas 40º anos do Pio XI, em 1931, e 100º anos de João Paulo II, em 1991. Frederico Ozanam, ainda que não tendo nenhuma aptidão natural, nenhuma competência especial para a política, aceitou, sob pressão dos seus amigos, a candidatura no departamento de Rhône, com vista a obter um lugar como representante do povo na Assembleia Nacional. Pela primeira vez, eleita por sufrágio universal. Frederico Ozanam reclamava a organização de instituições e lutava para que elas pudessem melhorar e renovar as condições dos trabalhadores. Mas Frederico Ozanam não foi eleito. Isso não o afetou em nada. Exerceu, no entanto, sua atividade política, divulgando suas ideias no jornal Nova Era.
Encontrou-se com outros católicos liberais, entre eles Lacordaire e o abade Henri Marais, que comungava os mesmos ideais. Lançado em 15 de abril de 1848, o jornal Nova Era lembrava o jornal L'Avenir, de Laminaire, pela sua modernidade, a fidelidade aos seus princípios de liberdade e o seu não conformismo que irritava a maior parte dos católicos. Esse é Frederico Ozanam. Esse é o homem que está aí no caminho da santidade, que se preocupou com a democracia, que se preocupou com a política e uma política em benefício dos pobres. Nós não podemos ter medo de ter um pensamento político, porque todos nós somos seres políticos, pois vivemos numa polis. Polis é a cidade. E o cidadão que convive faz política dentro da polis, dentro da cidade. Então ninguém pode dizer que não é um ser político. Nós somos seres políticos por natureza. Por isso podemos responder. Para Frederico Ozanam, a política era uma maneira de fazer mudanças das estruturas injustas e que penalizavam os mais pobres. Como podemos fazer política com P maiúsculo, que é garantir o direito de cidadania para todos? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a questão do Vamos aos Pobres, nós temos 40 episódios prontinhos para você navegar, poder ter essa chance de conhecer mais através desse material que nós já fizemos em temporadas anteriores. Por isso, o convite continua muito forte para cada um de nós. Vamos aos pobres. Vivamos essa mística da visita aos pobres e tenhamos o ouvido sempre aberto para o apelo dos pobres quando diz: ouça-me. Amor, caridade.